Olá, começa agora mais um programa Variedades. Um programa rico em entretenimento, música, dica e tudo mais feito especialmente para você aí de casa. Curta nossa página no Facebook TVC Jaú ou mande seu e-mail, seu recado para tvcjaú@hotmail.com e ajude nós a fazermos esse programa que é feito especialmente para você. Hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, que é o parto humanizado. Estamos aqui com o Dr. Braulio Zangelli e a Cleusa, que é doula. Então vocês vão saber mais a respeito disso, né? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de vocês estarem aqui conosco. Então dá um alô pro pessoal de casa, se apresentem. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para falar de um assunto que é tão interessante, que está aí na mídia, que acaba sendo aquilo que a gente vivencia nos últimos, no meu caso, nos últimos 13 anos, é um assunto que eu vivencio no dia a dia da minha profissão, né? Então, bastante interessante falar sobre isso e estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Tá certo. Cleusa, obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Renata. Agradeço a oportunidade de estar aqui, falando de uma vivência minha, né, que é o parto humanizado, como doula, como enfermeira. Eu agradeço imensamente. Obrigada a você. Depois você vai explicar um pouquinho pra gente o que é ser doula, né? Porque para mim, como para muitas pessoas de casa, não conhece essa palavra. O que é ser uma doula? Então é bem interessante esse assunto e a gente vai conversar um pouco aí no decorrer do programa sobre isso. Então, começando agora com o senhor, Dr. Braulio, qual que é a sua formação, sua especialização? Conta um pouquinho pra gente. Bom, minha formação se deu na Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, uma faculdade bastante tradicional aqui no país. Foi difícil a gente entrar 2 anos trabalhando, cursinho e tudo mais. Passei 6 anos na faculdade. Inicialmente eu não tinha muito a visão de que eu trabalharia um dia com partos ou com ginecologia. Eu entrei na faculdade por outros motivos. E quando eu vi o meu primeiro parto, estava no final do 4º ano, eu vi aquilo acontecendo na minha frente e eu achei, exatamente, que aquilo era o que eu deveria seguir na minha vida. Naquele dia eu liguei para minha mãe, falei, mãe, descobri o que eu vou fazer da minha vida. E até chorei naquele dia. Minha mãe também, ela relembra até hoje, isso ela conta bastante. E eu acho que naquele dia eu visualizei qual caminho eu iria seguir. E desde então eu participei de monitorias na faculdade e aí eu prestei a residência de ginecologia e obstetrícia e passei a ingressar no mundo da ginecologia e obstetrícia. São 3 anos de especialização. Depois eu fiz um 4º ano com especialização em videolaparoscopia. Total de 10 anos? São 3 anos de faculdade, mais 3 anos de residência. Aí eu fiz um 4º ano opcional, que eu fiz sonografia e videolaparoscopia. Tem que estudar muito, hein? Estudar bastante. Mas acho que para quem gosta e está fazendo aquilo que gosta, passa rápido. Né? Tanto que passou rápido, eu já estou aqui, já faz 10 anos que eu estou formado, né? Então já faz bastante tempo. E aí o que acontece é que eu sempre fui muito ligado na questão de evidências científicas, né? Então eu sempre gostei muito disso. Essa é uma linha que vem surgindo nas últimas 2 décadas, né? Você pega a história da humanidade, quanto que tem, 20 anos mais ou menos, que a medicina baseada em evidências vem aí se desdobrando. E eu sempre fui muito ligado nisso. Então eu sempre estive ligado naquilo que sai de ponta, naquilo que sai em relação aos estudos mais evidentes, mais novos, mais completos. Está sempre atualizando, a cada tema. E aí dentro disso que eu fui me encaminhando para a linha de segmento ao parto, que hoje em dia se chama humanizado, né? Que é a linha que está dentro da medicina baseada em evidências. Que era, na realidade, no início, era só esse tipo de parto, né? Mais ou menos. Assim, mas lá nos primórdios, creio que sim, né? Não, na verdade o parto humanizado ele resgata algumas questões do passado, mas tem bastante coisa moderna nele, né? Se a gente achar que é só isso, a gente vai achar que a gente está voltando no tempo. Na verdade, quem trabalha com parto humanizado sabe que está trabalhando com medicina baseada em evidências, ou seja, 2013 é aquilo que tem de mais novo e de mais, onde a tecnologia soube evoluir o máximo possível para saber até onde ela pode intervir ou não, ou onde a gente não precisa fazer realmente nada e deixar a natureza agir. Né? Isso está muito dentro de como o atendimento à gestante se deu nos últimos, principalmente no último século, porque até então o parto era um evento social, um evento médico. Sim. O parto ele ocorria nas casas das pessoas, né? A própria mãe, as tias mais velhas que ficavam cuidando, chamavam uma parteira e aquilo acontecia no ambiente social, os homens ficavam do lado de fora esperando e tal. O que aconteceu é que com a evolução da medicina, evolução dos hospitais, evolução de cirurgias, o médico começou a perceber que havia intervenções
que ele poderia fazer nesse processo e que melhorava a qualidade final do nascimento. Né? Aí nisso que entra a questão da cesárea, que é uma cirurgia extremamente importante, extremamente benéfica para aquelas pessoas que precisam. Né? Porque o que acontece? Hoje em dia a Organização Mundial de Saúde preconiza que 85% dos partos sejam normais. Esse número não é um número aleatório que ele falou, que eles pensaram, vamos ver um número legal aí. Eles fizeram um estudo Eles fizeram mesmo. estudos e viram que 85% das mulheres, seres humanas do mundo, podem têm ter condições de ter parto normal com boa qualidade. Porém, 80% das mulheres precisam de intervenções maiores para ter boa qualidade. Né? E agora, pegando esse gancho, eu estava estudando e vi que, aqui em Jaú, né, de 1.905 nascimentos de janeiro a outubro do ano passado na Santa Casa, só 73,5% foram cesáreas. Só não, tudo isso. Tudo isso, né? E somente 26,4% partos normais. Certo. Então, assim, se 85% das mulheres podem ter parto normal e só 26,4% das mulheres gestantes daqui de Jaú tiveram parto normal, por que a diferença, né? É o medo das mães? É a informação? O que se dá para esse número ser tão diferente daquilo que a Organização de Saúde prevê? Bom, eu acho que é multifatorial essa questão. Não adianta a gente falar de Jaú também, porque vai parecer que Jaú que está errado e o resto do mundo está certo. Vamos falar do Brasil e a realidade talvez da região sudeste, região sul, é a mesma realidade de todas as cidades e Jaú é inserida nessa realidade. O que ocorre, e é importante também dividirmos em dois grandes grupos. O grupo do SUS e o grupo dos convênios e particulares. Certo. Aí você vai ver diferenças nesses números. A gente vai ver que a média é 75% de cesáreas, né? A hora que você estender isso ao SUS, você vai baixar essa média, você vai para 50% de cesáreas. Entendi. Tá? A hora que você fala de convênios e particulares, você sobe para 97% de cesáreas no setor suplementar. Então, colocar todos no mesmo fica difícil de entender o que acontece. Então, vamos entender essas duas realidades, fica um pouco mais fácil. Eu acho que é mais fácil começando pelo suplementar. O que acontece no Brasil? Historicamente, a saúde pública, ela talvez não evoluiu de acordo com as necessidades da população. O que ocorreu foi a necessidade do surgimento de planos de saúde, né, que integrou o setor suplementar da saúde, que é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde do setor suplementar. E essa fatia grande da saúde do setor suplementar foram onde surgiram os planos de saúde, as operadoras de saúde, convênios, as cooperativas médicas. Bom, o que acontece? Quem regulamenta isso é a ANS. Certo. A ANS está em processo ainda de evolução, muitas coisas ainda para serem feitas. A cada ano, a cada mês que passa, elas acrescentam algum tipo de vai modificando alguma coisa, exigindo. E o que acontece? Nesses 30 anos de grande evolução dos planos de saúde, até hoje a ANS não exigiu dos planos de saúde uma estrutura suficiente para atendimentos de boa qualidade de parto normal. Entendi. Que significa o quê? As operadoras de saúde, elas não têm obrigação nenhuma e, não falando mal delas, elas são operadoras, elas têm a questão comercial envolvida, então elas se baseiam em lucro, elas vão até a exigência que se pede a elas. Elas não fazem a mais do que aquilo. Então, priorizar alguma coisa de baixo custo. Isso, e elas cumprem o mínimo, que na verdade já é bastante coisa. Sim. Se você pegar o rol de procedimentos que a ANS exige, é bastante. Porém, até hoje não está no rol de procedimento da ANS uma cobertura, vamos supor, digna de parto normal, certo, em relação a uma estrutura hospitalar, em relação a uma estrutura de equipe, em relação à preparação de gestantes. A ANS apenas exige que a operadora cubra o parto normal, ponto. Mas não explica como fazer isso. Entendi. Né? Que o ideal que seria atendimento multidisciplinar com equipes que trabalham no pré-natal, trabalhando a preparação da gestante ao parto, equipes multidisciplinares de plantão, que estariam 24 horas de plantão para a espera dessa gestante. Porque é isso que acontece quando a pessoa vai ter parto normal, a qualquer momento pode acontecer, né? A qualquer momento, então tem que ter a espera 24 horas. Tem que ter uma espera 24 horas. O hospital que tenha uma estrutura voltada para isso, tanto na formação dos profissionais que estão lá dentro, do pessoal da enfermagem, dos médicos que estão trabalhando lá dentro, voltada para essa filosofia. Porém, a Agência Nacional de Saúde ainda não exige isso das operadoras. Entendi. Então, o que acontece? A operadora de saúde hoje, ela paga uma taxa para ser feito um parto normal muito próxima ou igual, na maioria das operadoras, uma taxa igual da cesárea ao parto normal. Porém, para a equipe cuidar de um parto normal, para o hospital, para o médico, o gasto é muito maior. O gasto de tempo e de dedicação e de
envolvimento com a paciente, ele é muito maior do que, na verdade, com a cirurgia, com uma cesárea que pode ter hora marcada. Então, quanto tempo, em média, demora um parto normal e quanto tempo demora uma cesárea? Se a gente for falar ao pé da letra, uma cesárea, talvez da hora que o médico pisou dentro do hospital até a hora que ele está saindo dali de dentro, ele gasta 2 horas com tudo, contando 40 minutos de procedimento. Né? Certo. O parto normal, você pode colocar aí, vamos contar uma gestante que nasce na data mais ou menos prevista, que são 40 semanas, então você coloca que demorou 3 semanas para acontecer esse parto. Por quê? Porque a gente já está prevendo que ele pode acontecer desde 37 semanas. Entendi. Ele não sabe que dia ele vai ser, que hora ele vai ser. Na hora que começa o trabalho de parto, a gente não sabe quantas horas vai durar e depois tem o nascimento em si. Então, uma cesárea que você faz em 2 horas, o parto normal demora 3 semanas. 3 semanas. E a operadora de saúde não cobre isso. E a partir do momento que essa mãe entra no hospital, ela fica com contrações, leva quanto tempo mais ou menos para o neném nascer? A média de um trabalho de parto, uma pessoa que tem o primeiro filho, são 12 horas de trabalho de parto. Né? Então, o profissional... Então, 12 horas contra 2 horas, isso. 10 assim, horas a mais. Mas não é essa conta, é 12 horas e você não sabe que dia vai ser. Você não sabe que dia, né? são 3 semanas. Então, a operadora de saúde, ela paga um valor X para um médico que faça uma cesárea e um valor X,1, ou seja, 10% a mais para um médico que faça um parto normal. O que acontece? A operadora de saúde não oferece estrutura para o médico estar disponível ao parto, estar disponível todas as horas que tem que estar disponível todos os dias que tem que estar. Então, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza e que talvez agora as últimas discussões que se iniciaram em 2011 e agora em 2013 vão fervilhar na mídia e nas agências todas, é que a Agência Nacional de Saúde vai começar a exigir operadoras e estruturas para parto normal. Entendi. Que é o quê? Formação de multidisciplinares das operadoras, que sejam ou contratadas pelas operadoras, colocadas nos hospitais ou conveniadas com esses hospitais. Formação de cursos para gestantes, para que elas se preparem realmente, não que ela chegue na hora e tenha parto normal, mas que ela tenha preparação física, preparação emocional. Né? Estrutura hospitalar no sentido, não é que para ter parto normal precisa estrutura de equipamentos, precisa estrutura de logística. Né? Então precisa estrutura de pessoas envolvidas, de pessoas que tenham treinamento para isso, de pessoas que tenham disponibilidade, que tenham vontade para isso. Né? A estrutura física mesmo não depende de muita coisa, o que tem hoje já dá. A questão é você ter logística para isso, pessoas envolvidas com aquilo, que tenham disposição, disponibilidade. Né? E aí você consegue melhorar essa questão e a operadora de saúde acaba fornecendo as pessoas que estão comprando o plano, porque na hora que elas estão comprando, elas estão achando que elas estão cobertas por isso, porque está dizendo lá que estão cobertas. Só que lá está escrito, cobre o parto normal, mas não explica que jeito que cobre. Como. Aí o que acontece? Inevitavelmente, a grande maioria dos médicos brasileiros acaba optando pelas 2 horas que ele vai gastar, marcando 1 hora para cesárea. Porque ele também não depende só daquilo, ele tem outros afazeres. Outros afazeres, ele não integra uma equipe multidisciplinar, ele não está de plantão para aquilo. E aí o que acontece? Na hora que você separou o SUS do setor suplementar, você percebe que o suplementar do Brasil tem, em Jaú, 97%, a média brasileira é acima de 85% de cesáreas, porque os convênios não dão essa estrutura. Na hora que você vai falar de SUS, o que acontece? O SUS brasileiro, durante muito tempo, manteve médias de 25% apenas de cesárea, porque o SUS mantém a estrutura. O SUS tem hospitais conveniados em todas as cidades, o SUS tem plantonistas conveniados em todas as cidades, ou presenciais ou à distância, mas toda a maternidade tem um plantonista responsável, tem uma enfermeira de plantão. Então, na verdade, as pessoas acham que estão melhores pagando um plano de saúde, muitas vezes o SUS está dando uma cobertura maior. Na obstetrícia, sim. Na obstetrícia, sim. O que acontece é que em outras áreas, na UTI, na cardiologia, em outros tipos de cirurgias, o plano de saúde acaba cobrindo bastante. Mas na área de obstetrícia, o SUS cobre muito mais do que os planos de saúde. E aí o que acontece é que os números do SUS são melhores. Porém, os números do SUS se elevaram nas últimas décadas, porque são as mesmas pessoas que trabalham nos 2 lugares. E aí eles começam a ter a prática da cesárea nos convênios, eles acabam fazendo também no SUS. Pessoal, vamos para o intervalo, voltamos já e continuamos sobre esse assunto. Voltamos agora com o nosso programa Variedades e não esqueça de curtir nossa página no Facebook TVC Jaú e mande seu e-mail, sua dica, sua sugestão para tvcjaú@hotmail.com e nos ajude a fazer esse programa.
voltando, né, com o Dr. Braulio, vamos falar um pouco a respeito do que é esse parto humanizado que tanto a gente falou. Fala pra gente como que funciona, depois a gente vai passar um vídeo também, então eu queria que primeiro você explicasse pro pessoal aí de casa como que funciona o parto humanizado. Bom, muito se fala hoje em dia em parto humanizado, mas a gente precisa conceituar realmente o que é isso, para não parecer que é alguma coisa diferente do que é na realidade. Okay. Parto humanizado, até muitas linhas que nós trabalhamos, eu inclusive defendo que nem tem esse nome, né? Parto humanizado é o parto baseado em evidências. Certo. Né? Então eu sigo essa linha do parto baseado em evidências, que reúne a intrínseca relação do atendimento da paciente com o melhor resultado possível para a mãe e para o bebê, relacionado a estudos científicos, ou seja, medicina baseada em evidências, com a humanização do atendimento, que é a privacidade, a escolha, o contato, a intimidade, conseguir fazer com que o desejo da paciente seja realizado até o fim dela. Ou seja, a humanização do atendimento no sentido de acolher a paciente e de ela estar acolhida por aquele procedimento. Certo. E, como pilar, um terceiro pilar dessa questão, o protagonismo da mulher e do bebê naquela hora, como sendo eles os principais em relação ao atendimento, e não o hospital, não o convênio, não o médico, não a avó ou alguém que possa opinar, mas sim ela como principal. Então, o parto humanizado é a reunião baseada em evidências com a humanização do atendimento com o protagonismo feminino. Isso que é parto humanizado. Agora, me perguntam às vezes, parto humanizado é parto na água? Talvez, pode até ser, se estiver dentro das evidências, que o parto na água está dentro das evidências para que aquilo seja realizado e que aquela pessoa tenha essa elegibilidade para ter esse tipo de procedimento, está dentro. Parto humanizado é uma cesárea? Pode até ser, se a pessoa entrou em trabalho de parto e teve uma indicação de cesárea e precisou de uma cesárea. Depende muito como está o nenê também, depende da sua indicação, isso, né? Dentro do tema parto humanizado, que é o parto baseado em evidências, você tem desde um parto natural, que acontece sem intervenção nenhuma, até um parto onde você possa intervir com alguma medicação, com algum procedimento, com algum rompimento da bolsa artificial, ou com uma anestesia, uma analgesia para tirar a dor, ou até mesmo a cesárea, que é aquela feita necessariamente por uma indicação clínica, ou para o bebê não ter uma passagem, ou para o bebê ter falta de oxigênio, que são os dois grandes motivos da cesárea. É importante o senhor falar isso, porque na verdade o pessoal ouve sobre parto humanizado, todo mundo acha que o parto humanizado é o parto na água, é o parto normal. Fugindo disso já não é o parto humanizado. E você deixando isso bem claro pra gente, né, até pra mim, você está falando para todo mundo de casa que depende muito da questão paciente. Sim, vamos voltar aos números da Organização Mundial de Saúde. Se nós seguirmos os preceitos, o que vai acontecer? 85% das vezes vai poder ser na água. Vão poder ser na água. Então vai parecer que a grande maioria dos partos humanizados são na água. Mas não, a gente sabe que 15% vão precisar da cesárea e isso não vai excluir a pessoa de ter sido atendida pela metodologia do parto humanizado. Entendi. Vamos chamar um vídeo agora para a gente mostrar um pouquinho a respeito disso? Sim, vamos. Então vamos lá, pessoal, assista esse vídeo.
E aí, mamãe? Muito feliz? Vem, pai. Vamos tentar ele que tá frio? Vamos colocar o cabelo aqui. Vamos colocar Coração, doutor. Então, doutor Braulio, esse parto humanizado foi da Ana Paula, é isso? Isso. A gente agradece bastante a ela nos permitiu mostrar as imagens, né? Nós escolhemos a imagem de um parto que está no extremo da maneira de a gente atender um parto humanizado, que é um parto completamente natural, sem nenhum tipo de intervenção. Você viu no vídeo que ela está lá, ela utilizou a banheira para alívio de dor, porque ela optou por essa, ela gostou disso, esteve bem, se sentiu bem naquele momento, o bebê estava bem para aquilo. Então ela estava no momento natural dela, não precisou de nenhum tipo de intervenção, tudo aconteceu naturalmente. E foi lindo, né? Foi lindo e ela foi a protagonista daquele ato. O médico ou a enfermeira não precisou participar daquele ato. Você vê que ela mesma resolve. Naquele momento eu iria pegar o bebê, mas ela falou, não precisa, eu pego. Ela quis pegar o bebê. Ela mesma que quis pegar, então ela que fez o parto dela como um todo. Nós apenas a assistimos, né? Esse é o extremo oposto de uma cesárea, que é onde ela não faz nada e que a gente faz tudo. É verdade. Né? Então eu quis mostrar esse vídeo para mostrar o extremo oposto e que daí até caminhar para uma cesárea tem vários degraus que a gente pode subir até realmente chegar numa cesárea para as pessoas que precisam. Certo. E ali a Creuza também estava presente, que é o papel da doula? Exatamente, Renata. Explica pra gente o que é ser doula, em primeiro lugar. Olha, Renata, falando um pouquinho assim, eu sou enfermeira obstetra, né, trabalho ao lado do médico, né, então no caso do Dr. Braulio Zorzella, e eu quis me aprofundar com relação à obstetrícia e escolhi, né, e fazer o curso de doula. Então, doula vem do grego, né? Servir. Então, assim, doular é muito importante, porque você foca a família, né? Entendi. Você dá um respaldo para a família, você trabalha diretamente com a mulher e com o marido, né? E com quem ela queira que esteja presente. Então, é uma assistência que você tem durante todo o período da gestação? Todo o período da gestação. Então, ele abrange o pré, o trabalho de parto e o pós-parto, né? Então, são os três... Também. O pós também. Então, é de suma importância. Essa mulher, ela está segura de que ela vai ser bem assistida pela equipe. Entendi. Posso falar um pouco sobre a doula? Sim, Porque claro. eu sem a doula não me vejo trabalhando hoje. Por quê? Entendi. Porque a doula ela dá o suporte para essa gestante, ela dá o suporte físico e o suporte emocional para essa gestante, no pré, no parto e no pós-parto, que esse acaba não sendo o papel do médico. O médico tem o papel técnico no pré-natal, no parto e no pós-parto. Ela faz a preparação da gestante emocional e física antes do parto. Ela que fica durante o trabalho de parto com a gestante, utilizando métodos naturais de alívio de dor. E ela que auxilia depois na amamentação da bebê, nos banhos do bebê. Então, são coisas que não é o médico, não é o pediatra que vai depois ficar ensinando ela a dar banho. É a doula que ensina, né, no apoio da amamentação. Então, assim, a doula faz um serviço completo que acaba preenchendo lacunas que não é o médico que acaba fazendo. Eu não me vejo trabalhando sem doula hoje, porque isso melhorou bastante o atendimento, a qualidade do atendimento e melhorou inclusive os índices de eu conseguir oferecer parto normal para as pacientes. E como que são assim as mulheres, como que elas te contratam? Por exemplo, falando sobre o convênio dá esse respaldo da doula? Não. Infelizmente ainda não, é isso que faz, uma das coisas que faz falta na estrutura de convênios, oferecer doula, isso ainda vai demorar, isso é uma longa conversa. Tem muitas coisas ainda para as operadoras oferecerem antes da doula, infelizmente, mas um dia ainda a gente chega nessa questão da operadora oferecer a doula como suporte à gestante. Entendi. E por que algumas maternidades proibiram a entrada da doula no centro obstétrico? O que aconteceu? Fala um pouquinho. Na realidade, Renata, se proibiu porque assim, os hospitais não têm a estrutura física para isso, né? Então fica difícil da doula trabalhar, né, sem essa estrutura. Né? Não só a doula, como médico, os profissionais que vão atender, pediatra, né? Toda a equipe. Então fica difícil. O que aconteceu foi que as maternidades não têm essa estrutura e elas têm uma estrutura montada para cesárea feita para cesárea. Né? Para cesáreas em série. E acabou, duas maternidades no Brasil fizeram isso e tiraram a doula da participação, mas isso já está voltando e já tá sendo resolvido, graças a Deus. Que bom. Tanto é que eu gostaria de ressaltar assim, que em Campinas teve uma marcha com relação a isso. Só que teve uma reportagem até falando que
eles estão contratando doulas, então eles estão selecionando 15 doulas para estar trabalhando nessa maternidade. Entendi. Né? Então, assim, esse é um grande ganho que a gente teve com relação a isso, né? Porque só quem teve uma doula mesmo na hora da gestação que entende a importância, né? Exato. E só quem trabalha, como o Dr. Braulio, que trabalha com a doula, que também pode entende, ter certeza, né? que muitas gestantes agradecem muito mais a ela do que a mim, e eu também. E é isso mesmo, e é dessa forma que tem que ser. Porque ela tem um trabalho muito mais fundamental naquela hora do que eu, Sim. que eu estou ali apenas para intervir se for necessário. Mas Dr. é uma Braulio. troca, né, de feedback, desculpa. Não, pode falar, fica à vontade. É que nosso tempo é curto, né? Então nós estamos no final do programa. Eu queria que você deixasse seu recado para o pessoal de casa, deixasse um e-mail para, se alguém tivesse mais alguma dúvida, entrar em contato com você. E deixa assim, a mensagem que você queira passar para as mamães que estão lá em casa ou para as futuras mamães que queiram saber um pouco mais a respeito disso. Certo. Acho que o interessante é o e-mail, caso alguém tenha meu e-mail, pode até procurar e encontrar. Não acho que seja interessante porque eu não estou aqui para fazer propaganda própria, mas sim propaganda do parto normal. Eu acho que as pessoas que tiverem interesse no parto normal tem vários caminhos para isso. A internet é muito farto para isso. Quem tem Facebook, você fez a propaganda do Facebook do canal, eu acho que é interessante procurar no Facebook, tem um grupo que chama Parto Natural. Esse grupo no Facebook é um grupo que dá um apoio muito importante. Depois que eu descobri esse grupo e vi que as pacientes descobriram também, é um grupo interessante para procurar. E tem um outro grupo no Facebook que chama Gravidez, Parto e Maternidade, que são dois grupos muito interessantes e que tem bastante informações sobre isso, que as pessoas podem procurar lá e que com certeza vão ser bastante acolhidas pelas outras que já estão. Que bom, obrigado, doutor, mais uma vez. Cleusa, também deixa seu recado para o pessoal aí de casa. Então, eu gostaria de deixar o meu recado falando assim, Renata, que o trabalho de parto e o parto não termina a hora que o bebê nasce, e sim dá continuidade no aleitamento materno. Que o parto normal, ele é fácil de ser realizado, né? A amamentação, a mulher, ela demora mais tempo juntamente com o seu bebê. Então, assim, como o Dr. Braulio falou, eu não vou deixar meu e-mail, mas eu vou deixar, assim, um grupo que é de suma importância, que é onde eu me formei também como doula, que é o GAMA. É o Grupo de Apoio à Maternidade Ativa. Que é um grupo de apoio à maternidade ativa. Que é em São Paulo, GAMA. E no Rio de Janeiro tem o ANDO, Associação de Doulas do Brasil, né? Então, assim, são grupos que vão encontrar, aonde quer que seja, né, em qualquer capital, né, uma doula que possa atender essa mulher. Obrigada mais uma vez, pessoal, pela participação de vocês aqui, tá? Tenho certeza que o pessoal de casa gostou, é um assunto de suma importância. Nós estamos no finalzinho do nosso programa, mas antes disso, como todas as semanas eu faço, quero deixar uma mensagem especial para você aí de casa. E hoje, a mensagem é: será que temos consciência de tudo que somos? Temos? E do que fazemos tem a permissão de Deus? Será que a gente tem essa consciência de fato? A Bíblia diz que não cai um cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Mas muitas vezes a gente fica reclamando, fica chateado, fica triste. Só que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se hoje você está passando por algum momento, seja feliz ou seja triste, é porque Deus sabe o seu futuro, sabe o seu amanhã. Então, nós temos que ter essa consciência que tudo que nós fazemos e tudo que somos tem a permissão de Deus. Deus nos deixou dois caminhos. Ele não fez de nós robôs. Ele deixou o livre-arbítrio. E você escolhe o caminho que você deve seguir. Por isso que a gente diz que tem a permissão de Deus. É permitido você andar pelo caminho errado. Você que vai colher a sua consequência. Então pense no que você está fazendo e pare de reclamar. É esse recado que eu deixo para você aí de casa. Agradeço imensamente a oportunidade de entrar no seu lar, na sua casa. E espero você na próxima semana. Tchau, pessoal!